Esse vídeo não foi um vídeo planejado e muito menos foi um vídeo em que eu fiz um roteiro para poder falar. Normalmente eu organizo as ideias que eu quero trazer, né, para trazer de forma organizada, mas ele é um vídeo que eu vou trazer bem do coração. E é um vídeo que eu vou falar de uma questão pessoal minha, mas que eu também quero trazer como um alerta e como um exemplo das situações abusivas que acontecem no dia a dia e que às vezes a gente não tem atenção de que é uma situação abusiva e o dano que isso pode fazer na vida da pessoa e o lugar de importância da gente poder saber, enquanto terapeuta, trabalhar, manejar clinicamente essas situações abusivas para poder, então, ajudar com que a pessoa que você atenda não entre em novas situações abusivas. Meu nome é Rebeca Ragone, sou psicóloga clínica e eu trabalho capacitando profissionais para lidarem com situações abusivas na clínica, né? E o vídeo de hoje eu vou falar bem sobre isso. Bom, tudo começa com uma mudança grande que aconteceu no meu corpo e uma dificuldade extrema de perder peso. Talvez você esteja me olhando daqui pra cima, você não imagina, mas eu sou uma mulher bem larga na parte das pernas, assim. Eu tenho eu visto, por exemplo, 44. Embora o meu tipo físico aqui em cima seja um tipo físico um pouco mais fino. E por que eu tô trazendo isso? Por que isso é importante de eu trazer aqui? Porque quando eu percebi essa mudança no meu corpo, eu comecei a tentar cuidar do meu corpo, não só por uma questão estética, não vou mentir, sim, existe uma questão estética, mas por uma questão também ligada à saúde, porque eu tenho pessoas na família que tinham o corpo como o meu e que eu não tinham saúde porque existem várias situações de limitação em relação a praticar uma atividade física, eu senti alguns incômodos nas pernas, enfim. E então eu comecei a minha saga, alguns anos atrás, em médicos que eu me sentisse acolhida para poder tratar essa questão que eu nunca sabia o que era, mas que eu sabia que tinha alguma coisa muito errada e anormal, atípica, acontecendo com o meu corpo. Porque eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa que faz musculação de 4 a 5 vezes na semana, eu faço aeróbico na academia, eu faço balé 2 vezes na semana. O meu final de semana é agitado no sentido de que eu tô sempre fazendo ou uma caminhada ou alguma coisa assim, algum tipo de passeio. Então não justifica. E a minha alimentação é uma alimentação bem equilibrada. O que não justificaria a minha dificuldade enorme de perder peso. Porque eu faço tudo aquilo que os especialistas falam para eu fazer. Então, fiz vários exames de tireoide, vários exames de resistência insulínica, fiz um monte de coisa. E todas as vezes que eu ia no médico era muito difícil e eu comecei a notar que eu tava começando a ficar quase com pânico de ir no médico, porque a primeira vez que eu fui, a médica falou pra mim que não era possível que eu estava fazendo tudo que eu estava falando, porque eu não estava emagrecendo. Então ela falou pra mim que eu estava mentindo. A segunda médica que eu fui falou pra mim que eu não estava tentando o suficiente, que então eu precisava fazer mais. A terceira médica que eu fui falou que eu tinha que saber até onde eu queria ir para poder ter o corpo desejado. Até onde você está disposta a ir? Porque talvez a gente precise restringir mais ainda a sua dieta. Isso já sendo uma dieta onde eu comia no café da manhã 2 ovos, 3 biscoitinhos de arroz e até os biscoitinhos de arroz eu ia ter que tirar. Até que chegou no limite do quarto médico que eu fui. Por quê? Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, mas eu não sabia o que. E a minha mãe viu uma reportagem sobre lipedema na TV e falou assim: minha filha, eu tenho te acompanhado, né? E eu senti bem sobre o que você traz. Dá uma pesquisada nisso. E aí eu vi lá que eu precisava então ir num médico vascular, né? Num angiologista, num cirurgião vascular. E marquei um angiologista, um cirurgião vascular. Fui com muito medo, porque eu já tava cansada de ouvir das pessoas que eu não tinha tentado o suficiente, que eu não fazia o suficiente, que então eu tinha que fazer mais. Quando na verdade eu faço coisa pra caramba, como vocês já viram, né? Como já falei aqui. E chegando lá, além de eu não me sentir nem um pouco confortável durante a consulta, porque foi um médico zero acolhedor, eu me senti mal de ter que levantar o meu vestido para essa pessoa poder ver o meu corpo, porque o lipedema ele é avaliado clinicamente, o diagnóstico é feito clinicamente.
E no final das contas, eu não estava me sentindo nem um pouco confortável. Esse médico virou pra mim e falou assim: Não, isso aí não é nada demais, não. Isso aí você resolve fazendo spinning, essa gordura que eu tô trazendo na parte das pernas. Isso aí você resolve fazendo spinning. Há um tempo atrás, falariam que você é boa paredeira. E aí, quando ele falou isso pra mim, assim, foi, assim, gota d'água. Foi tipo, então tá bom. Então, eu não posso levar em consideração o que esse médico tá falando. Porque um médico que fala pra uma pessoa que tá ali mal, em sofrimento, eu tava emocionada na sessão, na consulta com a pessoa, fala pra esse paciente, isso nada não, se é boa paredeira, não pode ser levado em consideração. E aí eu decidi então que eu ia procurar uma médica que eu me sentisse confortável, que eu ia pesquisar mais sobre a médica e que eu ia procurar um especialista em lipodema, porque por mais que o cirurgião vascular faça esse diagnóstico, ao mesmo tempo, o lipedema é uma doença, um quadro clínico descoberto há 1 ano e meio, há pouquíssimo tempo. Então a gente está falando que ainda não tem muitos estudos e muito menos especialistas sobre isso. Foi então que eu encontrei uma médica especialista em lipodema. Eu achei que eu fosse conseguir falar sem chorar, mas ainda não. E a minha experiência com essa médica foi outra. Porque ao contrário do que tudo que esses outros médicos falavam pra mim, de que eu não tava tentando o suficiente, até onde eu tô disposta aí pra ter o corpo ideal, ou que eu tava mentindo, literalmente a médica falou isso. Ela falou pra mim assim: "Nossa, quanta coisa você faz! Nossa, sua alimentação é muito boa." E ela validou tudo que eu tudo que eu faço ali, né, pra poder cuidar da minha saúde. Eu não sou uma pessoa que tem compulsão, que tem características de compulsão alimentar. E isso eu sempre tive consciência, mas eu cheguei a duvidar, porque eu falei, gente, eu devo ter uma compulsão alimentar e não tô sabendo, porque como é que eu consigo acumular tanta gordura fazendo tudo que eu faço? E essa médica trouxe isso. Não, você tá fazendo tudo direito. A questão é que você tem lipedema. E aí eu fui diagnosticada com lipedema. E ela falou, então, aí a gente vai ter que fazer o tratamento, né? Ela me explicou sobre todos os tratamentos, todos os níveis possíveis. Sobre o último nível de tratamento, que no caso é a lipoaspiração. Eu não tenho nenhum interesse de fazer a lipoaspiração. Mas ela me explicou. Ela me explicou, inclusive, sobre a lipoaspiração, mesmo eu falando que eu não queria fazer. E não no sentido de me pressionar a fazer, mas no sentido de ela me deu as informações que eu precisava para poder lidar com o problema de saúde que eu estou enfrentando hoje. E então eu descobri que eu ia precisar cortar coisas da minha alimentação que são muito importantes para mim. Queijo e leite. Gente, eu sou de família mineira. Minha comida afetiva é pãozinho de queijo, docinho de leite. É um chocolatezinho quente, né? E saber disso machucou muito meu coração, porque, tirando as outras coisas, né? O primeiro tratamento que a gente precisa fazer é desinflamar o meu corpo. Então, eu vou ter que cortar álcool, açúcar, glúten e leite. E leite não é lactose, é leite mesmo. Eu não posso tomar nenhuma proteína, nada que seja de leite de vaca. Posso tomar outros tipos de coisa, mas não de leite de vaca. Glúten já não comi, álcool basicamente não bebo álcool. E açúcar também eu quase não como açúcar, só no final de semana de vez em quando. Então eu teria que tirar o leite, que seria a coisa mais difícil pra mim de tirar. E então comecei essa nova etapa da minha vida. Tô lidando com isso ainda é muito recente. Mas por que eu quis trazer esse tema e tô contando toda essa história da minha vida, abrindo a minha vida aqui pra você? Porque se eu não soubesse, se eu não tivesse o trabalho emocional sobre dinâmicas abusivas na minha vida, todas as falas desses médicos anteriores teriam sido muito mais devastadoras do que foram. Eu não tô falando que saber manejar as dinâmicas abusivas é não ser mais atingido por elas, porque é impossível, porque uma violência dói. O que eu passei com todos esses médicos, todos esses profissionais da saúde, foram situações de violência.
aonde eu me senti abusada ali. Aonde eu tentava falar, mas eu tô fazendo. Eu falei pra médica que falou que eu tava mentindo, eu falei, mas eu tô fazendo. Ela falou assim, mas não é o que tá parecendo. Porque se você estivesse fazendo, você teria pelo menos perdido medida. São situações de violência. E por mais que tenha doído, porque toda situação de violência vai doer, eu soube lidar bem com elas. Eu soube entender que não era meu e que eu ia deixar aquilo com a pessoa e que eu ia continuar tentando entender o que estava acontecendo com o meu corpo e continuar cuidando do meu corpo, mesmo sem ter resultado. Durante esse processo, eu consegui perder 5 quilos de gordura antes de começar o tratamento do lipodema, que eu só tô começando agora. Mas eu perdi 5 quilos de gordura e ganhei 5,5 kg de massa magra. E eu não tive mudança de medida, não tive mudança nenhuma, nem de estética mesmo, assim, no sentido da estética de visão, né? Eu continuo com a perna com muita gordura nas pernas, enfim. Mas mesmo assim, eu continuei, porque acima da questão da estética, de ter um corpo que eu goste de me ver no espelho, existe uma questão ligada à saúde. Existe uma questão ligada a eu nunca mais fiquei com dor no ciático, eu conseguia ter muito mais fôlego, tinha outras questões envolvidas. Mas isso porque eu tinha consciência de que o que estava acontecendo ali era uma dinâmica abusiva. E eu pude então falar: não, não vou pegar isso pra mim. Isso fica com você. Isso é seu. Machucou. A dor que eu tô sentindo é minha. A dor que eu senti de todas as situações que eu tive que eu ouvi, inclusive de ser uma boa pardeira, foi minha. É minha. Doeu em mim. Mas eu não fico com isso. Eu não aceito que você tá tentando empurrar pra cima de mim. E esse trabalho é muito importante. Porque esse é o trabalho que valida a responsabilidade da vítima em se cuidar e que protege para que cada vez mais menos pessoas entrem em dinâmicas abusivas por poderem falar esse não. Então eu quis trazer isso aqui porque eu sofri diversos tipos de abuso ali de pessoas que teoricamente estariam no lugar de cuidadores, que teoricamente estão no lugar de acolher o paciente que está chegando. E eu não tive isso nesse lugar que a gente entende como sendo o lugar do cuidado. E pior ainda, enquanto sociedade, a gente tem sim esse olhar sobre os médicos sabem de tudo. A gente coloca ainda os médicos nesse lugar. Os médicos são seres humanos como nós. Eles podem saber sobre as questões práticas que eles precisam saber do trabalho deles, tecnicamente falando, mas eles não sabem de tudo. Esses médicos talvez não tenham noção de como eles foram abusivos comigo. E aí, eu tenho que entender que quando eu vou para uma consulta médica, eu tenho que ir atenta. Eu não estou falando sobre você não ir aberta a uma consulta médica, porque isso é impossível. Você tem que poder, né, trocar com o médico que você está sendo atendida. Mas é entender, assim como em qualquer outro tipo de relação que exige algum certo de contato com a vulnerabilidade, é entender que não é porque aquela pessoa, por exemplo, é um médico, que ela pode fazer o que ela quiser ou falar o que ela quiser para você. E aí, com isso, eu espero que dessa vez tenha ficado um pouco mais evidente o que eu falo sobre a gente precisar saber trabalhar clinicamente as dinâmicas abusivas. Porque as dinâmicas abusivas não acontecem só nos relacionamentos amorosos em que acontece um abuso emocional, ou nos relacionamentos amorosos em que acontece um abuso físico, ou quando acontece um abuso sexual. Não é só isso. São essas pequenas situações do dia a dia que podem fazer um estrago. Se eu não tivesse o preparo que eu tenho para poder entender o que é uma dinâmica abusiva, entender que eu não vou comprar aquilo, entender o que é meu, o que é do outro, entender como eu vou me proteger, eu teria entrado nesse lugar de só me machucar, só me machucar, só me machucar. E teria continuado procurando médicos, por exemplo, talvez repetindo um padrão de continuar procurando médicos que não me respeitassem, que fossem abusivos comigo, ao invés de falar, eu mereço ser cuidada e ser bem atendida, então eu vou procurar uma médica que vai me olhar com respeito e vai me tratar com respeito. Por mais que talvez essa médica fale, você não tem lipedema, você não tem nenhum problema, realmente é uma questão do seu corpo, que essa médica fale para mim isso com respeito e me ajude então a entender o que eu posso fazer para cuidar melhor do meu corpo, porque o meu corpo é a minha casa, é a minha primeira casa, é o meu primeiro limite. Mas eu posso ser cuidada. Esse é o ponto. E aqui fica registrada como história pessoal minha a importância da gente saber
Terapeutas, por favor, a importância de vocês saberem manejar. Porque se vocês não sabem enxergar e manejar clinicamente o abuso, infelizmente vocês podem estar fazendo desserviço com o cliente de vocês e não validando todas essas questões importantes que eu trouxe aqui hoje. Eu espero que esse vídeo tenha tocado você de alguma forma, no sentido disso, assim, da gente poder abrir esse olhar para as dinâmicas abusivas e começar a enxergar elas para além do que a gente conhece socialmente como abuso, mas olhando para além do que o abuso realmente é. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que você se inscreva. E se você se sentir confortável, me segue lá no Instagram, que lá tem conteúdo exclusivo que eu não coloco aqui. Esse foi um vídeo diferente, foi um vídeo menos técnico, mais de um lugar afetivo meu, mas que eu vi muita importância de poder trazer para cá, porque essa questão pode ser o ponto de chave que vai virar você entender essas pequenas situações de abuso que acontecem no dia a dia, que não dá pra gente fingir que não tá vendo mais. A gente tem que começar a parar. É nosso lugar de responsabilidade parar os ciclos de violência. Um beijo e até semana que vem.